Nesta manhã eu gostava de vos falar de um tema que eu espero que quando disser qual é o tema ninguém se levante e saia a porta fora. Mas vou falar-vos de uma história de amor. Uma história de amor entre dois homens. Sim, uma história de amor entre dois homens. Sim, a Bíblia tem histórias de amor, belas histórias de amor, e uma das mais belas histórias é uma história de amor entre dois homens. Uma história que envolve encontros a sós, despir as vestes, beijos, juras de amor, almas ligadas uma à outra. E espero que toda a gente saiba de quem é que eu estou a falar. Estou a falar de David e Jonathan, exatamente. Perceberam que não... Infelizmente o mundo retrata histórias de amor de uma forma carnal, porque não percebe o que é amor. E nós que conhecemos a graça salvadora de Deus, percebemos claramente não, mas percebemos na primeira pessoa o que é o amor, porque fomos alvos da maior história de amor, fomos os beneficiários da maior história de amor, que é aquela história extraordinária, não é uma história apenas, é uma realidade do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vamos ler algumas passagens, eu vou pedir a Raquel que vá colocando as passagens que eu indiquei. São muitas as passagens que retratam esta história de amor, e começamos pelo primeiro livro de Samuel, capítulo 18. A Bíblia fala de David e Jonatas antes deste episódio, mas retrata-os como pessoas valentes. Há um episódio na vida de Jonatas em que Jonatas decide, ele e o seu pajem, o que transportava as suas armas, disse: olha, vamos atacar os filisteus. E eles foram pelo acampamento dos filisteus adentro, e a dada altura os filisteus ficaram tão baralhados, eram só dois, começaram a matar-se uns aos outros. Ou seja, ele era este tipo de homem. E quando viu Davi, um rapazinho, disponibilizar-se a lutar contra um homem experiente na guerra, um homem se calhar com o dobro da sua altura, ou quase, e a matá-lo, ele ficou extremamente impressionado. E lemos assim no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Alguns veem na história de Davi e Jonatas, e já houve até uma pessoa homossexual que me disse que Davi e Jonatas são um ícone da cultura gay. São vistos como duas pessoas homossexuais, e veem qualquer episódio da sua vida como uma confirmação disso mesmo. E vemos aqui o despojar a capa e pensam logo outras coisas que não é o que está na palavra de Deus. O que vemos aqui é duas pessoas que fizeram uma aliança, duas pessoas que se amavam muito. Aqui fala mais do amor de Jonatas, e nós no início da história deles vemos muito mais em ação o amor de Jonatas. Mas não era uma relação de amor só de um lado. Era um amor que, vamos ver, os dois amavam-se mutuamente. E vamos ver como de facto eles se amavam. E vamos comparar, para tomar como referência, uma das passagens mais belas da Palavra de Deus que nós lemos e que muitas vezes é lida nos casamentos. Podes mostrar. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha ou nunca acaba. E vamos ver como isto acontece na história destes dois homens. Várias vezes os seus próprios interesses ficaram em segundo plano. Porquê? Porque se amavam um ao outro. Porque tinham assumido um compromisso um com o outro. Porque isto de amar é uma palavra muito fácil de se dizer. Eu amo muito o meu irmão, amo muito a minha esposa, amo muito os meus filhos. Mas o que é isso de amor? O amor é o que está ali. É agir de acordo com o que lemos aqui em 1 Coríntios 13. Eu recordo-me de uma história que já li há muito tempo, talvez já quase há 20 anos, mas que sempre me ficou na mente, que acho que é bastante interessante, e nós vimos pensar se quando dizemos a alguém que eu amo-te, será que sentimos verdadeiramente e temos noção daquilo que estamos a dizer? Davi e Jonatas não amavam só de palavra, de boca e de palavra, mas em obra e em verdade, como diz o apóstolo João. Então, um casal de namorados, na altura eram namorados, e contavam esta história, o marido, já depois de muitos anos de casado, e contava que quando namorava com então sua esposa, a dada altura diz-lhe: eu amo-te. E ela deu uma resposta que provavelmente nunca nenhum de nós ouviu. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Felizmente, a Cláudia nunca me entalou nesse sentido. Mas ela entalou. Não creio que tenha sido com maldade, mas para testá-lo. E ela, em vez de responder: eu também te amo, que normalmente é a resposta correta, é a resposta politicamente correta, não é? Para se dizer. Mas ela respondeu: o que é que queres dizer com isso? Explica-me lá o que é que queres dizer com isso. Troca-me por miúdos, estás a dizer eu amo-te, o que é que queres dizer com isso? E ele, não sei se tinha a resposta já preparada ou se surgiu na altura, porque quando uma mulher faz perguntas a um homem, é bom que ele esteja preparado, porque o seu bem-estar depende muito de uma resposta certa. Ele respondeu: eu quando digo que te amo, eu quero dizer que estou comprometido em fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a nossa relação resulte. Estou comprometido em fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a nossa relação resulte. E se mais pessoas vivessem de acordo, acima de tudo, com o que a palavra de Deus diz, mas mesmo humanamente falando, com aquilo que este homem descreveu à sua namorada, provavelmente menos vezes diríamos eu amo-te, e as pessoas não se envolveriam em relacionamentos sem terem perfeita consciência daquilo em que se estão a envolver. E vemos na história destes dois homens como eles verdadeiramente fizeram isto. Estavam verdadeiramente comprometidos um com o outro. Não era só aquela paixão que alguns têm de gostam muito daquela pessoa e aquilo depois passado pouco tempo. E alguns dizem até o amor acabou. A questão é que não era amor, era uma paixão, era gostar daquela pessoa, e depois, por uma razão ou outra, deixaram de investir naquele relacionamento. E por isso é que nós vemos muitas histórias supostamente de amor, mas um amor que não é o amor bíblico, a irem por água abaixo, porque as pessoas não investem verdadeiramente, não estão verdadeiramente comprometidas com o outro. Então, continuando, nós neste mesmo capítulo nós lemos que o gostar de Davi não se estendia a toda a família. O pai de Jonatas aborrecia a Davi e várias vezes o tentou matar. Nós vemos aí no versículo 9 deste capítulo 18, não precisamos estar agora a ver, que daquele dia em diante Saul tinha a Davi em suspeita, porque tinha inveja dele e porque Davi já sabia que o seu reino tinha os dias contados. O seu reino tinha os dias contados porque ele tinha falhado 2 vezes com Samuel, desobedecendo às ordens de Deus. E vemos também no versículo 11 que Saul tenta matar a Davi.
Avançando para o capítulo 19, primeiro livro de Samuel, nós lemos no versículo 1 que Saul já não se contentava só em tentar matar a Davi, mas queria que os seus servos o matassem. Então, versículo 1: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Davi, estava muito afeiçoado. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E versículo 4: Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os teus feitos te são muito bons. E então, aqui, como diz na minha Bíblia, tem aqui um título que não é inspirado, que Jonatas conseguiu aplacar o ciúme que seu pai tinha de Davi, nesta situação. Mas as coisas continuaram, ainda neste capítulo 19, Saul tenta novamente matar a Davi, porque Saul via Davi como um adversário, um potencial pretendente ao trono. Eu não sei ao certo se ele saberia que Davi já tinha sido ungido como rei, e via-o então como uma ameaça. E reparem, quem é que também deveria sentir-se ameaçado por Davi? Quem é que devia sentir-se ameaçado? Podem dizer? Jonatas. O próprio Jonatas, que teria legítimas aspirações ao trono, era filho de Saul. Ele, como lemos há um bocadinho, não buscou os seus interesses. O amor não busca os seus interesses. E ele sabia que o reino, ele tinha ouvido certamente aquela repreensão pública de Samuel a Saul: já o Senhor tem tirado o reino de ti e dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ele sabia que o reino ia sair da mão de Saul. E compreendia. Não compreenderia tudo, mas compreendia o suficiente para saber que não se devia interpor entre Deus e os seus planos. Não devia tentar mudar os planos de Deus. Eu lembro-me daquele rei ímpio que eu já vos falei aqui no ano passado, do rei Acabe, que o profeta disse: tu vais morrer na batalha. E o que é que ele fez? Deus disse isto, então vou tentar trocar as voltas a Deus. E o que aconteceu? Acabou morto, não é mesmo? Porque Deus tinha dito. E Jonatas não tentou, pelos seus próprios meios, contornar o que Deus tinha afirmado. Portanto, ele não buscava os seus interesses, não suspeitava mal. Porque Saul estava sempre a suspeitar mal. Qualquer coisa que Davi fazia era para mal de Saul. Mas nada disso. Ele diz mesmo aqui: os seus feitos te são muito bons. Porque Davi tinha conquistado grandes vitórias para Davi. Para além daquela vitória sobre Golias, fez muitas outras coisas. Depois, nós passando para o capítulo 20, nós vemos que Saul estava mesmo determinado em matar a Davi. E então, vemos que eles conversam, não temos tempo para ler tudo. No versículo 13, eles no fundo combinam o seguinte: eu vou falar com o meu pai. Davi estava escondido no campo. Eu vou falar com o meu pai e vou ver como é que está o ambiente. E se eu vir que a coisa não está de feição para tu vires, eu aviso-te e tu não vens. E se eu vier e disser: olha, anda, e arranjam ali um estratagema, um código, por assim dizer, para verem como é que Jonatas conseguia transmitir a Davi como é que a situação com o seu pai estava. E reparem agora que é importante o versículo 13, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículo 13. Isto é Jonatas a dizer: o Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se eu prover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai.
E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Ou seja, ele aqui já percebia que Davi ia ser rei. E está a dizer, olha, eu estou a fazer-te bem, e tu, por amor ao Senhor, e também por aquilo que eu estou a fazer contigo, lembra-te de mim, quando fores rei. Versículo 15, nem tão pouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor o requeira da mão dos filhos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo por quanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E depois a passagem continua e nós vemos aqui, no versículo 30, entretanto, Jonatas vai ter com Saul, e Saul pergunta por Davi, ele arranja uma desculpa, diz que ele teve de ir à casa do pai dele, e por isso é que não pôde vir. Porque Saul, o que é que queria era apanhar Davi para o matar. Então, versículo 30. Reparem em que situação é que Jonatas se colocou por amor. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe, filho da perversa e rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias em que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traz-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Ou seja, ele sujeitou-se a ser morto pelo seu próprio pai. Ele talvez não tivesse bem noção do estado de transtorno espiritual em que este homem se encontrava. Mas aqui percebeu bem e disse a Davi, por aquele código que tinham arranjado, de que ele tinha de ir embora, tinha de fugir. Mas ainda aqui no versículo 41, ainda se encontraram uma vez mais, depois disto tudo, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E não se viram mais. Não se voltaram a encontrar. E certamente quando Jonatas andava com o seu pai à procura de Davi, ele sempre com aquele receio de será que ele vai apanhar? Será que ele vai conseguir apanhá-lo? E conseguiu apanhá-lo. Davi conseguiu apanhar Saul, ou foi ao contrário, não é? A caça virou-se contra o caçador, por assim dizer. E por 2 vezes Davi teve Saul literalmente na mão. E pôde matá-lo, mas não o quis fazer. E porquê? Por amor de Jonatas também. E porque Davi sabia que Deus tinha os seus planos e que não devia fazer os planos à sua própria maneira. Então, em uma passagem que eu não pedi a Raquel para mostrar, mas eu vou ler-vos, num dos episódios em que Davi poupa a vida de Saul, Saul depois diz-lhe, Davi diz, olha, eu tive a oportunidade de matar e não o fiz. Então ele diz assim, capítulo 24, versículo 20. Saul diz a Davi, agora pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aqui, uma vez mais, a amizade que ele tinha por Jonatas, e o temor do Senhor também, porque Davi sabia que não devia fazer as coisas à sua própria maneira, deixar que fosse o Senhor a dar-lhe o reino, como tinha prometido, à maneira de Deus. Segundo livro de Samuel 31, versículo 1, vemos a morte de Jonatas. Há uma batalha entre os filisteus
uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi esteve prestes a entrar nesta guerra, mas do lado dos inimigos do povo de Deus, e certamente seria muito estranho para Davi e para Jónatas estarem em exércitos opostos, e mesmo para Davi lutar contra o povo de Israel. Porque Davi, só para quem não souber porque é que Davi esteve prestes a envolver-se na batalha contra o povo de Israel, Davi andou fugido de Saul, e então encontrou refúgio na terra dos filisteus. Foi ter com Aquis, o rei de Gate, e então lá encontrou um lugar seguro, e mesmo ele sabendo que Davi era israelita, e a dada altura eles estiveram mesmo prestes a ir para esta batalha onde morreram Jónatas e Saul. Mas o Senhor livrou disso, e certamente seria muito estranho para Davi envolver-se nessa situação. Mas na batalha eles acabaram por morrer. Os filisteus, porém, depois pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jónatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E depois saberão certamente que Saul pôs fim à sua própria vida. Davi, quando soube disto, o que é que pensou? Finalmente vou reinar. Finalmente chegou o meu tempo. Não, ele ficou extremamente desgostoso. Não pensou, lá está, não buscou também os seus próprios interesses. Não pensou logo, é agora que eu vou ser rei, é agora que Deus vingou do meu inimigo Saul. Ele mesmo, a morte de Saul, não festeja, fica triste, extremamente desgostoso. Então, segundo livro de Samuel, é logo na página seguinte, versículo 23, ele tem aqui um cântico, uma lamentação pela morte de Saul e Jónatas. Versículo 23. Saul e Jónatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias e mais fortes do que os leões. Versículo 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jónatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. E alguns pegam também nesta passagem. Para quê? Para reforçar aquela ideia perversa, antibíblica, de uma relação entre Davi e Jónatas que não é a que a Bíblia conta, não é? Porque talvez saibam alguns que na antiguidade havia práticas sexuais perversas e aceites na sociedade. Portanto, não nos admiremos se a nossa sociedade caminhar para cada vez mais práticas que hoje até podemos considerar perversas, que a sociedade hoje pode considerar perversas, mas que daqui a uns 20 anos pode achar totalmente normal. Olhemos 20 anos para trás, o que é que era aceito, o que é que a sociedade aceitava, e hoje vemos como a sociedade aceita perfeitamente. Era prática, mais ou menos comum, nas elites, haver homens, por exemplo, nos professores, os mestres tinham por hábito ter os seus discípulos, que aprendiam deles. Aprendiam as artes, as ciências, a política, aprendiam tudo com eles. E depois pagavam-lhes com favores sexuais. Era uma prática comum nas sociedades pagãs. Mas nada disso acontecia aqui. E as mulheres era apenas para procriar. Mas quando esses homens queriam ter prazer, iam a esses rapazes, que eram os seus discípulos. Era uma prática comum, infelizmente. Mas nada disso aqui. Como é que o amor era mais maravilhoso do que o amor das mulheres? Porque eram duas pessoas que estavam ligadas, intimamente ligadas, a sua alma estava intimamente ligada. Há um ditado que diz: um amigo é uma alma em dois corpos. Um amigo é uma alma em dois corpos. E estes dois era quase isso, a alma deles estava ligada.
pensavam a mesma coisa. Mesmo tendo estado tanto tempo afastados por causa do seu pai, do pai de Jonatas, eles eram muito ligados, queriam a mesma coisa. Reparem como, humanamente falando, tinham interesses completamente contrários, não era? Davi queria ser rei, Jonatas queria ser rei, mas nenhum deles estava preocupado com isso. Nenhum deles tinha, o seu principal foco era esse. O principal foco era o Senhor, era o povo de Israel. Quem talvez não achasse muita piada a isto eram as várias mulheres de Davi. Era melhor do que o amor das mulheres, porque de facto ele não teve grande relacionamento próximo com as suas mulheres. Várias vezes arranjou outras quando já tinha, e de uma forma pouco legítima, pelo menos num dos casos. E não era o amor das mulheres, o amor que ele tinha pelas mulheres não era tão forte como este amor que ele tinha por ele. Porque de facto fizeram tudo um pelo outro, tudo o que puderam um pelo outro. O Jonatas colocou-se não entre a espada e a parede, mas entre a lança do seu pai e a parede. Para quê? Para bem de Davi, para defender o seu amigo Davi. E a história de amor acaba aqui, não é? Morreu Jonatas, acaba a história. Mas a história não acaba aqui. Segundo livro de Samuel 4.4, aparece aqui um versículo no meio de uma outra história. Parece que não tem nada a ver, mas é um versículo muito importante. Segundo livro de Samuel 4.4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. Ou seja, que Saul e Jonatas tinham morrido. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Quando a ama percebeu que Jonatas e Saul tinham morrido, percebeu, ganhe quem ganhar, nós perdemos. Quer ganhe Davi, quer ganhe os filisteus, nós estamos tramados. Então tentou pôr a salvo o Mefibosete, mas ele caiu e ficou coxo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Já vamos ver porque é que esta passagem é importante. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Davi estabeleceu o seu reino, porque ele ainda demorou algum tempo até ser rei sobre todo o Israel, porque houve um familiar, um filho de Saul que quis ser rei, depois ainda teve ali algum tempo uma disputa para ver quem é que reinava sobre todo Israel, e Davi depois estabeleceu o seu reino. E normalmente, o que é que faz um rei quando estabelece o seu reino? Um rei de uma nova dinastia, de uma nova família, vai à procura de quem sobrou da família do rei anterior, não é? É o costume. É o costume nas guerras palacianas. Então, Davi diz assim: e disse Davi, alguém que ficasse da casa de Saul. Eu não sei se algum dos servos de Davi, ao ouvir isto, pensasse: ei, pá, já vai haver uma carnificina, ele vai matar toda a gente. Se fosse alguém que não conhecesse a Davi. Mas o que é que ele diz? Para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Ou seja, ainda há alguém que eu possa fazer bem por amor de Jonatas. O amor de Davi por Jonatas continuou depois da morte. Então eles encontram e ficam a saber que há o Mefibosete. Então disse, versículo 3: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E versículo 6: eu não sei o que é que Mefibosete terá pensado quando o mandaram chamar. Talvez tenha pensado: eu fugi enquanto pude, acabou-se o meu tempo aqui na terra, porque o inimigo, porque ele deve ter passado a vida toda a ouvir falar mal de Davi. Davi devia ser um monstro. Davi era um invejoso. Davi queria roubar o reino ao
ao seu pai. Eu não sei que Jonatas, claro, não teria essa postura. Mas deixem só ver aqui uma coisa. O Mefibosete tinha 5 anos quando o seu pai morreu. Eu não sei que imagem é que depois da morte de Jonatas as pessoas que lidavam com ele passaram de Davi. Não sei, sinceramente. Eu não sei se o Mefibosete teria medo de Davi. Possivelmente até teria. Mas vemos então aqui esta história continua. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: Seja aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas. Lá está, ele provavelmente estava com medo. Não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tudo contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tem dado ao filho de teu senhor. E versículo 13, morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Esta atitude foi a atitude de Davi, por amor de Jonatas. Fez bem a alguém que não merecia nada. Até do ponto de vista humano, era um aleijado, era uma pessoa desprezível. E ele próprio, atenção, ele próprio reconhece isso. O que é que ele próprio se chama a si mesmo? Um cão morto. O cão era a coisa mais indigna, os animais mais indignos naquele tempo. Hoje em dia nós gostamos de cães, muitos têm cães em sua casa, alguns tratam como se fosse a própria família. Eu fico um pouco estupefacto quando vejo uma celebridade qualquer: conheço um novo membro da família de não sei quem. Eu, olha, vai ter um filho? É? Não, é um cão, ou é um animal qualquer, e é assim que se trata hoje os animais. Mas na altura um cão era a coisa mais desprezível. Um animal que se comia os cadáveres, que não havia, não eram domesticados, não era um animal que as pessoas apreciassem ter em casa. E quando a Bíblia fala de cães, eu acho que não há nenhuma... Acho que a única passagem onde fala bem de um cão é quando diz que é melhor o cão vivo do que o leão morto. Acho que é a única passagem onde fala bem. Mas aqui, o próprio Mefibosete diz um cão morto, a coisa mais indigna que podia haver. E deve ser esta atitude da pessoa a quem Deus diz. Deus hoje a todo homem diz: não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor do meu filho. Por causa do que o meu filho fez por ti, eu vou usar contigo beneficência. E infelizmente o homem, o que é que pergunta? Muitas pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, se estivessem no lugar de Mefibosete, o que é que diriam? Mas quem és tu? Mas quem és tu para dizer, para te estares aí nesse lugar de como rei? Imaginem o Mefibosete a responder isto. Mas quem és tu para dizeres que me vais dar isto? Eu é que sou filho do rei Saul, sou neto do rei Saul, que tu odiavas, que tu, infelizmente não te conseguiu matar. Eu é que devia estar aí como rei e não tu. Seria de uma grande ingratidão, mas infelizmente é assim que o homem, na esmagadora maioria dos casos, age para com Deus. Deus oferece a salvação e o homem o que é que diz? Não preciso de ti para nada. Mas quem és tu para me estás a dizer que me queres salvar? Eu não preciso de ti para nada. Não, Deus. Esta é a atitude do homem, infelizmente. Mas graças a Deus o Mefibosete foi para sempre grato a Davi por tudo quanto ele fez por ele. Há uma passagem que nós não vamos ver, que não é muito fácil de estar agora a ler as passagens, a explicar, mas num minuto apenas, quando Absalão se revolta contra Davi e tenta roubar-lhe o reino, no capítulo 16, há um servo, este Ziba, que aparece aqui, engana Davi e diz que o Mefibosete, eu vou só ler a passagem, o versículo, o Mefibosete diz assim, o Ziba diz que o Mefibosete é que disse isto.
hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Ou seja, o Ziba passou a ideia a Davi de que o Mefibosete se tinha revoltado contra Davi e queria ser ele a reinar. Coisa mais errada não podia haver, porque de facto a atitude dele nunca foi essa. E a atitude dele foi qual? Foi de tal gratidão que ele, lemos depois no capítulo 19, quando Davi voltou de derrotar o seu filho Absalão, que se tinha revoltado contra ele, diz assim: Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei fugiu, até o dia em que voltou. Ele foi extremamente grato para sempre. E a história não acaba aqui. Esta passagem de Mefibosete provavelmente a maioria conheceria, mas esta não. Eu sei que o Zé António conhece, que ainda há dias falámos dela no estudo bíblico. Recordas-te da rispa? Em que há uma história. A Bíblia está cheia de histórias macabras. Não que Deus apoie o que aconteceu, mas houve uma situação em que Davi, para acabar com uma fome que havia em Israel, teve de entregar aos gibeonitas, a um povo. Aqui requer uma certa explicação. Capítulo 21. Requer uma certa explicação. Talvez se recordem, talvez não, quando Josué entrou com a nação de Israel pela terra de Canaã adentro, eles foram instruídos para destruir tudo o que havia. Nenhuma daquelas cidades verificar em pé. Mas houve os gibeonitas, que foram espertos e pensaram: nós, se tentarmos lutar contra eles, vamos perder. Então enganaram-nos e fizeram acreditar que eles eram um povo de muito longe e queriam fazer aliança com eles. E quando Josué descobriu que eles eram dali da zona, já não havia nada a fazer, já tinham feito uma aliança com eles. Então o Senhor disse: eles vão ficar aqui no vosso meio e vão atrapalhar-vos a vida e não vão ser um auxílio para vocês. Deus várias vezes disse: se vocês deixarem ficar as nações, vai ser um problema para vocês. E então Saul matou alguns dos gibeonitas, atacou-os e matou-os. Matou muitos deles. E algo que Deus não tinha dito para fazer. Houve uma situação em que Deus disse: mata os amalequitas. E ele não matou, deixou o rei dos amalequitas. E se calhar era um bocadinho traumatizado com aquilo, porque Davi, Saul, a dada altura, estava muito transtornado. Já não sabia o que é que andava a fazer. Estava mesmo muito perturbado. Tanto que até foi consultar uma bruxa, não é uma bruxa, uma médium, não era? Uma médium, uma pitonisa. Estava a tentar arranjar uma palavra mais fácil. Uma médium. Ele não estava bem. Então, se calhar ainda traumatizado com o que tinha feito de mal, foi e atacou os gibeonitas. E os gibeonitas vieram e disseram: nós queremos que se deem 7 homens dos filhos de Saul para que nós os enforquemos. E o Mefibosete também foi. O Mefibosete foi um dos que foi entregue para ser morto. Ele está na Bíblia a dizer. Versículo 8. O rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de tal. Então mandou Mefibosete, não mandou não. Havia 2 Mefibosetes. Havia um que era filho de Saul e havia um que era neto de Saul. Mas o que a Bíblia diz no versículo 7, porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre David e Jonatas, filho de Saul. Ou seja, quando foi preciso entregar à morte por algo que não era culpa de Davi, mas ele tinha de fazer mesmo isto, o que é que ele fez? Entregou alguém, mas poupou a Mefibosete por amor de Jonatas. Então esta é uma história de amor. Não tem assim um fim muito agradável esta parte, mas vemos com estes 2 homens, 2 pessoas que estavam verdadeiramente comprometidas uma com a outra.
que, se formos ver novamente 1 Coríntios 13, vemos ali, na sua experiência, várias situações em que eles expressaram este amor. Não busca os seus interesses, não se suspeita mal, não se envaidece, nunca acaba. Nunca acaba. O amor prolongou-se até os últimos dias de David. David já não viveu muito tempo depois disto. E mesmo, quase a última coisa que fez no seu reinado teve uma oportunidade para honrar o juramento, o seu amor para com Jónatas. E não deixou cair por terra. É caso para dizer, atenção, este amor não é nada em comparação com o amor de Deus para connosco, é apenas um reflexo muito pálido do amor de Deus para connosco. Mas vemos ali na história de Davi, do seu amor, da sua beneficência para com Mefibosete por amor de Jónatas, vemos aqui um exemplo maravilhoso, mas muito menor, do amor de Deus para connosco. É caso para dizer, encontra alguém que te ama, como Davi amou Jónatas e como Jónatas amou Davi. Não só numa relação amorosa de companheiro para a vida, não é? Mas nas nossas amizades. Sejamos pessoas que de facto estão dispostas a ir até às outras consequências, por amor dos seus irmãos, por amor aos seus amigos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a meditar na sua palavra e a ver como é que podemos ver, à luz da palavra de Deus, como é que é o verdadeiro amor. Como é que é o verdadeiro amor em ação? O verdadeiro amor em ação é isto. Não é como o mundo pinta. O mundo pinta um amor carnal, um amor pecaminoso até. Mas a Bíblia fala de um amor que é esta história extraordinária de Davi e Jónatas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.